Maravilha! Vamos lá. E aí, meu povo? Opa, deixa eu abrir o vídeo aqui. Que maravilha! Vamos lá, vamos para a nossa quarta aula. Eu me surpreendi aqui, né? Que deu uma pausa, entramos aí num períodozinho de férias. Mas graças a Deus estamos de volta. Vamos avançando aí na matéria. Bom, semana passada nós tivemos uma aula bem produtiva, né? Rendeu bastante. Passou o que nós nem percebemos passando a hora. Foi muito bom, muito bom. Falamos sobre a interpretação bíblica, né? E nós poderíamos até falar um pouco mais sobre o assunto, mas eu penso que deu para nortear bastante alguns exemplos que nós abordamos aqui, trouxemos à tona, falamos sobre os componentes da interpretação, lembra? Autor, o texto e o leitor, os três componentes principais da interpretação, né? É o autor, o próprio texto e quem está lendo. E aí a gente falou dos perigos de você subtrair algum desses três elementos, né? Ou menosprezar, diminuir a importância de algum desses elementos da interpretação. Em seguida a gente falou, vamos pegar esse panorama aqui só para trazer aqui à tona, tá bom? Trazer à tona e relembrar aqui o que nós já vimos. Em seguida a gente falou da necessidade da interpretação. E dentro dessa necessidade, trouxemos aqui as dificuldades que se encontra, que é a questão cronológica, a questão geográfica e a questão cultural. A questão cronológica é o tempo em que a Bíblia foi escrita. Um pouquinho antes aqui de começar a aula, nós estávamos conversando aqui, o irmão Marcos perguntou sobre a questão da canonização. Poxa, o cânon bíblico com os livros sagrados foi fechado por volta aí do quarto século. Mesmo assim, há uma distância gigante de tempo até a nossa época. Quanto mais dizer se começarmos a retroceder para o Antigo Testamento, para lá o livro do Gênesis. Imagina, a gente vai retroceder aí mais de 3.000 anos. Então há uma distância cronológica considerável aqui. Em seguida a gente falou da questão geográfica, né, que é os acontecimentos bíblicos aconteceram e se deram em regiões bem distantes da nossa. É lógico que o Novo Testamento, poxa, já chegou aqui perto da gente no continente europeu, mas mesmo assim, estou falando de Europa, um continente, né, um outro continente distante também do nosso. E aí, o mesmo que eu falei para a questão cronológica, vale aqui para a geográfica. Se a gente retroceder para o ambiente ali bíblico, neotestamentário, no começo do Novo Testamento e do Velho Testamento, aí acentua um pouco mais essa questão geográfica. E também falamos aqui dentro da ideia da necessidade sobre a distância cultural. A cultura bíblica é uma cultura bem diferente da nossa, tanto do Antigo como no Novo Testamento. É uma cultura bem diferente. E dentro disso a gente tentou ver, trazendo alguns exemplos, a importância de, ao se aproximar de um texto bíblico, ter tudo isso em mente. Essa necessidade cronológica, geográfica e cultural. Sobre a questão cultural, eu dei um exemplo para você simples do casamento judaico, como é diferente do nosso. Como é diferente do nosso, tá? E aí falamos em seguida sobre alguns requisitos básicos da interpretação. Dentro disso, a gente falou da necessidade de se submeter com humildade ao Espírito Santo, crer na palavra de Deus e conhecer alguns princípios básicos de interpretação. Isso é muito importante, sem eles a gente não faz mágica, né? Não tem como conseguir fazer uma boa interpretação aí. E quais são os princípios básicos que nós trabalhamos? Foram alguns. Deus abençoe aqui no Facebook, irmão Rodolfo. Deus abençoe aí toda a família. Princípios básicos da interpretação. Entender que existe um contexto. Dei o exemplo aqui para vocês, né? Lá da questão do arrebatamento. Quem lembra?
que vez e outra a gente escutou que o arrebatamento acontecerá num abrir e fechar de olhos, né? Piscou, aconteceu o arrebatamento. Eu fui lá no texto para vocês e mostrei que não é disso que o texto fala. Não é sobre isso que o texto está falando, né? Acontecerá num abrir e fechar de olhos. Ali não se refere ao arrebatamento. E como que a gente chegou a essa conclusão? Como que a gente descobriu isso? Analisando o contexto. E não foi nem um contexto amplo, foi o que nós chamamos de contexto imediato. Qual é o contexto imediato, gente? Relembrando aqui, 3 versículos antes, 3 versículos depois. Bastou fazer essa leitura contextual para detectar que o texto de Coríntios, Paulo não está falando sobre o tempo, a duração que se dará o arrebatamento, tá? E sim a transformação do nosso corpo. E aí é importante também, dentro de princípios básicos da interpretação, levar em consideração as questões históricas, gramatical. Falei mais uma vez para vocês do exemplo lá do pastor que foi objeto de entrevista para o Fantástico, que leu errado um texto e usou esse texto para adulterar, né, para cometer adultério, e por aí vai. E aí, inquestionavelmente, nós temos o princípio de interpretação, que é o princípio teológico. Tá? Qual é o princípio teológico do texto? Tem que ser levado em conta. Nós não podemos, em hipótese alguma, tá, ferir o princípio teológico do texto. Não se pode forçar um texto para falar aquilo que nós queremos que ele diga e ferir o princípio teológico. Você pode imaginar, você pode divagar, você pode conjecturar, só não pode, em nome de conjecturas, de pensamentos, de achismos, ferir o princípio teológico de um texto. Tá joia? E nós temos também, dentro da ideia de princípios, a ideia prática. Aí nós temos que colocar o texto de maneira prática, senão vai ficar difícil de entender a Bíblia. Você precisa aplicá-lo de maneira prática, que faz sentido para os dias de hoje. Tá bom? Falamos sobre isso. E hoje eu quero avançar com vocês aqui, agora já, assunto de hoje, tá? Assunto de agora. Recursos disponíveis para uma boa interpretação bíblica. Eu até peguei um livro ali e mostrei para o irmão Marcos, a gente estava conversando aqui, antes da aula começar um pouco. Aqui, ó, mostrar para vocês. Isso aqui é um livro bom, ó, que vai auxiliar, já vou mostrar ele para vocês, tá? Então, nós temos alguns recursos disponíveis para nos auxiliar numa boa interpretação bíblica. Primeiro, quem estiver aí anotando, toma nota. Primeiro recurso para uma boa interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. Tem que ser a própria Bíblia, tá? Recurso fundamental para uma boa interpretação. E aí, dentro de Bíblia, nós temos as Bíblias de estudos. Tá? Ajuda bastante. Qual o cuidado que se deve tomar? Como qualquer outro comentário, as Bíblias de estudo que nós temos, o comentário vem lá no rodapé da Bíblia, geralmente. Algumas vêm do lado, mas enfim, a parte do comentário, né, é a abordagem de um teórico, é a abordagem de algum teólogo. E como todo teólogo, ele vai desenvolver uma abordagem dentro daquilo que ele acredita. Aquele comentáriozinho, aquela nota de rodapé, não pode ser levado a ferro e fogo como a própria palavra de Deus. Aquilo ali não é Bíblia, aquilo ali é um comentário sobre a Bíblia, tá? Eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu já tive muitos alunos que confessaram que levavam aquilo ali ao pé da letra, acreditando que era também palavra de Deus, no sentido de Bíblia, né? Porque estava ali na Bíblia, eles liam e levavam aquilo ali a ferro e fogo, como se fosse a própria palavra de Deus.
tá bom? Então, é muito bom, auxilia bastante. Nós temos hoje bíblias de estudos focadas, segmentadas, né, por nichos. Então, se você quer, por exemplo, estudar a Bíblia com foco em finanças, você tem bíblias de estudo para isso. Que o comentário vai girar todo em torno das questões financeiras. Batalha espiritual. Yes, você tem também bíblias que o comentário ali no rodapé vai ser sobre o foco de batalha espiritual. Tem uns que é versículo por versículo. Aí o irmão Marcos está falando sobre versículo por versículo. Aí já não é uma bíblia de estudo, é um comentário. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse azul e vermelho aqui, ó. Esse aqui é versículo por versículo. Vou falar já dele, tá? Daí já mostro para vocês aí. Então, em segundo lugar, você tem os dicionários bíblicos. Tá? Gente, dicionário bíblico é muito bom. Por quê? E eu vou corrigir a minha fala aqui. Eu não diria que o dicionário bíblico é muito bom. Eu diria que é essencial. Por quê, gente? Muito simples. Porque existem conotações bíblicas, palavras, termos bíblicos, que se você buscar no dicionário comum, você não vai ter um resultado fiel. Tá? Por quê? O dicionário Aurélio, algum outro que você tenha preferência, ele vai te dar o significado comum daquela palavra e não o significado bíblico daquela palavra. Então precisa, junto a um dicionário comum, você ter um dicionário bíblico, tá? Todo cristão, todo estudante de teologia tem que fazer a aquisição de um bom dicionário bíblico. Depois eu posso indicar alguns para vocês, tá bom? Eu tenho alguns ali que ajuda e ajuda muito, tá? Tem um livro ali, se você puder pegar, o irmão Marcos, eu agradeço muito. Tá aqui na reta, quem é quem na Bíblia, ó. Esse aí, quem é quem na Bíblia aí, ó, na reta sua aí, ó. Não, passa um pouco mais aí, vai achar ele aí. Quem é quem na Bíblia, gente, é um livro simples, né? Pequeno, barato, o meu tá todo já danificado aqui, preciso até arrumar ele. Você vai usando, eu usava muito livro, guardando na mochila, andando para lá e para cá, igual uma tartaruga, tartaruga ninja, com a mochila para baixo, para cima e o livro vai batendo, acaba danificando um pouquinho. Mas é esse aqui, ó. Esse aqui não é um dicionário bíblico, tá, gente? Respondendo aqui a pergunta do irmão Marcos, mas ajuda muito, tá? O que é isso aqui? Ele vai pegar os personagens bíblicos. Exemplo, vamos lá. Começar aqui, ele vai por ordem alfabética, né? Então vamos pegar aqui Abraão. Vamos procurar aqui Abraão. Vamos lá. Vamos procurar aqui Abraão, ó. Já achei, ó. Abraão. Aí ele vem aqui, ó. Vou mostrar, já mostro para você, tá, irmão? Abraão. Aí o que ele vai fazer? Quem é quem na Bíblia? Ele vai dar todo um histórico sobre quem foi Abraão. Olha que maravilha. Né? Ajuda muito. Olha aqui, tudo sobre Abraão, ó. É lógico, tem alguns personagens que tem um conteúdo maior, né? Ó, tudo sobre Abraão. A relevância... Pastor, licença. Eu não sei se é só pra mim, mas não tá aparecendo nada que o senhor tá mostrando. Eu não sei se é só pra mim. Tá aparecendo o rosto, o senhor mostrou Poxa. Só mostrou o pauzinho da parte de cima dele. Eu não sei se é isso mesmo, se é só pra mim aqui. Poxa vida, aí não dá, né? Aí não vai, né, ô irmão Valdeci? Poxa. Eu fiquei meio curioso pra ver se aqui, tá bravo. Agora obrigado, sim, aí, ninguém. Na altura do seu rosto. Poxa vida, obrigado, ó. Mostrando aqui, ó. Tá dando pra ver? Agora ficou perfeito, pastor. Agora valeu. Deu pra ver. Ó, vou dar um zoom aí. Depois eu vou tentar tirar foto, se vocês quiserem ver lá no Facebook. Perfeito, ó. perfeito. Tá bom? Obrigado, ó. Então eu tava mostrando, ó, ele tá já bem danificado. Eu levava ele muito na mochila. Aí eu vou mostrar aqui então pra vocês de novo, ó. Como que funciona quem é quem na Bíblia? Não é um dicionário bíblico, tá, gente? Mas ele ajuda muito porque
ele vai falar dos personagens bíblicos. Então, por exemplo, você quer falar, pregar, dar um estudo sobre Abraão. Você vem aqui, é em ordem alfabética, olha só. Em ordem alfabética. Aí tá aqui, Abraão. Aí ele vai, olha o tanto de coisa sobre Abraão, ó. Ó. É lógico que tem alguns personagens, olha só. Tem alguns personagens que tem mais conteúdo do que outros, né? Pela relevância. Aí já vem aqui, ó, Absalão. Tá vendo? E por aí vai. Então você quer falar de Paulo, você vem aqui Jonas, ó. Jonas. Olha só. Jonas. E por aí vai. Então, Quem é Quem na Bíblia é um livro que eu indico. Foi um dos primeiros livros que eu adquiri, tá? Que ajuda muito. Qualquer personagem que você quiser pregar, você vai aí, tem um resumo sobre quem foi esse personagem, tá bom? Auxilia muito, eu indico aí para vocês. E aí, como eu estava falando, dos dicionários bíblicos, tá? É importante ter, principalmente, porque quando você trabalha com a Bíblia, você tem o hebraico e o grego, tá? O dicionário comum, ele não vai pegar a raiz de uma palavra no hebraico, ele não vai pegar a raiz de uma palavra no grego. Já dicionários bíblicos faz isso. Quer ver? Só vou pedir mais um favor. Pega aqueles dois ali, ó, do lado do pastor pentecostal. Ali em cima mesmo, perto de onde o senhor pegou o outro. Do lado aí, ó, do pastor pentecostal. Não, lá pra frente. Aí, esses dois aí, do lado do pastor. Aí, isso, antes. Aí, tá com a mão aí. Esses dois aí. O roxo, o roxinho e o outro. Isso. Aí. Manual bíblico. Aqui, ó. Exemplo. Tô pegando assim, aleatório, tem outros ali, tá bom? Mas para mostrar aqui para vocês mesmo, ó. Olha só. Pequena Enciclopédia Bíblica. Tá? Pequena Enciclopédia Bíblica. Ajuda bastante também, ó. Vai fazer mais ou menos o papel aqui do Quem é Quem na Bíblia. Aí vem aqui, ó, vamos lá. Você vem aqui por ordem alfabética também, gente, ó. Letra A, tá vendo? E ele vai te dando aqui uma enciclopédia. Só que é uma enciclopédia bíblica, tá joia? Aí você tem já um outro tipo de material que são os manuais bíblicos. Olha só, mostrando aqui para vocês também, um bem simples, ó, bem simples. É legal que tem umas gravuras, ó. Então, para você pesquisar, você precisa ter materiais para poder pesquisar, tá bom? Por exemplo, nós estamos estudando muito aí sobre a Bíblia, o cano bíblico, os livros que foram considerados sagrados, que foram considerados apócrifos. Isso aqui é um livro só sobre a Septuaginta, ó. Tá vendo? Ezequias Soares, referência na área de bibliologia, introdução bíblica, Septuaginta, só sobre a Septuaginta, tá bom? E aí você tem as concordâncias bíblicas, que entra muito aqui nisso que eu mostrei para vocês, ó, de enciclopédia bíblica. O que é uma concordância? E na maioria das Bíblias tem isso, geralmente fica no meio ou embaixo, te dando outras referências sobre um determinado versículo. Então, por exemplo, você pega Gênesis capítulo 1. Se você for na referência, você vai lá, Gênesis capítulo 1. Ela vai te dar todos os outros versículos que estão ligados a Gênesis 1 e 1. Para você estudar a Bíblia, isso é muito bom, né? Quem estiver anotando aí as indicações, anota aí para você poder pesquisar sobre isso, né? E podendo adquirir, não tenha dúvida que será um excelente investimento. Concordância exaustiva da Bíblia. Concordância exaustiva. Aí você tem toda a referência bíblica relacionada ao determinado versículo. Concordância exaustiva. Tá? E aí depois,
nós temos os comentários bíblicos. Aí entra, ó, o que eu mostrei aqui para vocês, ó. Vou tentar mostrar. Aqui. Ó, calma aí. Primeiro eu vou mostrar aqui no Zoom, que daí tá dando diferença aqui. Agora eu tô ligado aqui no mistério aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar no Zoom, depois eu mostro para quem estiver no Facebook. Aqui no Zoom primeiro, ó. Isso aqui é um comentário bíblico. Comentário bíblico de Champlin. Champlin é o nome do comentarista. Para quem não sabe, um dos melhores e maiores comentários bíblicos do mundo, tá? Feito por um brasileiro. Olha que honra pra gente. Quem que é o cara? Champlin. Dr. Champlin. Que morou até o final da vida aqui perto da gente, em Lorena. Pouca gente sabe. É um dos... Começa a observar o pessoal que faz live, pregador, famoso que faz live, tá? Que se faz assim, com a biblioteca de fundo, pode olhar na biblioteca que vai ter, ó, a Champlin. Pode olhar que vai ter. Ó, o Gustavo que tá aí, que é de Madureira, eu acho, se eu não estiver enganado, tá? Ou foi do Ministério de Madureira, quando... Marcha Canaã. Oi? A Marcha Canaã. Marcha Canaã. Mas você chegou a ser da Madureira ou eu tô fazendo confusão aqui? Não, foi meu avô, o pastor João. O seu avô, pastor João, né? Que eu ia dar um exemplo aqui. Por exemplo, o Samuel Ferreira, pastor presidente da Adebrais, ele, quando grava vídeo com a biblioteca de fundo, tem essa daqui, ó, que é a coleção judaica, ó. Tô no Zoom primeiro, tá? Coleção judaica aqui, essa azulzinha aqui, azul fraco e forte, ela aqui, ó. Tá? Agora eu vou aqui no Zoom, ó, para quem tá no Zoom. Essa aqui é a coleção judaica e essa daqui é a Champlin que eu falei, ó. Tô no Facebook agora, tá, gente? Versículo por versículo, ó. Você pega Gênesis capítulo 1, versículo 1, tem um comentário. Por favor, para mim, irmão Marco, poxa, tô aproveitando aí. Pega o primeiro volume ali, vermelho, por favor, da Champlin. Aqui? Pode pegar aí o volume 1. Aí. Então, esse é o volume 1, ó. O volume 1 vai comentar Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números, ó. Olha aí. Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Como que funciona um comentário bíblico? Vamos lá, vamos aproveitar, né? Vamos ver. Apresentar o material. Vamos lá, ó. Pegar aqui Gênesis capítulo 1 para vocês verem, ó. Vamos lá. Ele funciona assim, ó. Aqui, ó. Vou ter que mostrar por parte aqui também, tá? No Facebook e no Zoom, ó. Gênesis capítulo 1 e versículo 1, ó. Começa aqui. Tá? Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Já te mostro, tá, irmão Marcos? Aí tem tudo isso aqui, ó. Ó, isso aqui. Vamos lá, ó. Ainda tá no versículo 1, ó. Isso daqui, essa página, até aqui. Aqui vem o versículo 2, ó. Gênesis 1 e 2. Tá vendo? Aí vem aqui, ó. Aqui vem o versículo 3. Então isso aqui é um comentário bíblico, versículo por versículo, a Bíblia toda interpretada, tá? Olha aí, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, o volume 1, tá bom? Ajuda muito aí, irmão Marcos. Aí eu tenho outros comentários, né, gente? Daqui, deixa eu tentar mostrar para vocês, ó. Esse aqui é um comentário bíblico, ó, tô no Zoom primeiro, tá? Já mostro aqui no Facebook. Ó, são 10 volumes, bem menor. É o comentário bíblico, vou mostrar aqui agora no Facebook, ó, esse daqui, ó, tá? Esse daqui é um comentário bíblico chamado Bacon ou Bacon, Bianco alguns chamam, eu chamo de Bacon, tá? É um comentário bíblico mais simples, não é versículo por versículo, mas ajuda muito também. O que o Bacon faz? Pega um conjunto de versículos e dá uma ideia geral sobre aquilo. Tá bom? Ajuda bastante. Aí tem outro comentário aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tô no Zoom primeiro, ó. Aqui, ó, colorido aqui. Agora eu vou aqui no Facebook, ó. Esse colorido aqui. Tá vendo?
é um comentário bíblico de Calvino, tá? Um dos grandes teólogos aí, João Calvino, comentário bíblico de Calvino. Calvino interpretou a Bíblia e escreveu alguns comentários. Aí eu tenho comentários mais simples, tá? Ó, deixa eu só mostrar um outro aqui primeiro, antes de avançar. Tá vendo? Esse aqui, tô no zoom, ó. Esse aqui, gente, colorido, tá? Deixa eu mostrar agora aqui no Facebook, ó. Esse daqui, ó, coloridinho aqui, tá vendo? Esse colorido faz parte desse que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Pega para mim, por favor. Versículo por versículo, ó. Faz parte dele, da coleção dele. Só que o que Champlin fez? Uma abordagem filosófica. Então, o nome desse colorido, vou mostrar de novo, ó, aqui no Zoom e aqui no Facebook. O nome desse é Comentário Bíblico Teológico e Filosófico, tá? Então já é mais uma abordagem filosófica, mas faz parte dessa coleção. E aí, como eu estava dizendo, existem comentários bíblicos mais simples, tá? Vou pedir a ajuda de novo aqui do irmão Marcos, só para mostrar um exemplo para vocês, ó. Esse, na sua reta mesmo, na sua reta, isso, do lado dele, ó. Esses 2 volumes aí, pega aí. Não, do lado. 2 volumes aí, ó. É um comentário mais simples, mas ajuda bastante. Quando eu comecei aqui, ó. Comecei aqui, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Esse é o volume do Antigo Testamento. Aqui, gente, ó. Esse é o volume do Antigo Testamento, tá? Ele vai pegar blocos de versículos. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Gênesis, capítulo 6, versículo 8, ó. Aí é o comentário aqui, ó. O comentáriozinho aqui, ó. Aí ele já vai pro versículo 11, tá vendo? Mas ajuda bastante. É uma coleção pequena, Antigo e Novo Testamento, tá? O Novo Testamento aí mais fino, mas pô, ajuda. Ajuda bastante. Se quiser ver aqui, pode ficar à vontade, tá, irmão Marcos? Então, gente, tem mais simples. Eu tenho mais simples que esse ainda, tá? Que tá ali, inclusive, ó. Pega o verde ali. Esse? Aí já é um volume só. Olha só. Caiu uma chave aí. Olha só. O novo comentário da Bíblia. Tá? Aí. É um volume só. Comentário simples. Tá? O irmão Henrique quer falar alguma coisa? Irmão, só para avisar que eu acabei de chegar do serviço, tá? Tá jóia. Deus abençoe. Então, olha aqui, ó. É um comentário bíblico mais simples, tá? O importante é o quê? O importante é começar, gente. Tá? Você ter esses recursos disponíveis. Hoje, com a internet, nós temos acesso de maneira mais facilitada. Eu não sei se vocês conseguem ver. Vou primeiro aqui no Facebook, eu acho que tá mais fácil, ó. No Facebook, tá vendo essas caixas aqui embaixo? Aqui na biblioteca, ó. Tudo caixa, E pra lá tem mais, ó. Branca aqui, tudo caixa. Vou mostrar aqui no Zoom agora, calma aí. Deixa eu mostrar no Zoom aqui, ó. No Zoom aqui, ó. Essas caixas aqui, gente, ó. Calma aí, tô perdido. Aqui, ó. Aqui, tá? O que são essas caixas? Quando eu comecei, eu não tinha nem dinheiro para comprar os livros. O que eu fazia? Ia na biblioteca da faculdade, lia o tempo que dava para ler e, quando eu não conseguia, eu ia tirando xerox. Aquilo ali é tudo estudo, tudo pesquisa, xerox, que eu ia tirando dos livros para poder estudar com mais tempo, né? Os estudos que eu fiz, não joguei fora, tá tudo ali. É tudo estudo. Tudo que está ali são estudos que eu fui fazendo ao longo do tempo, principalmente nesse início, que eu não tinha recursos para adquirir os livros, tá bom? Então o importante é começar e montando aí a sua biblioteca aos poucos, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, para quem está no Facebook. Aqui é parte dos livros, tá bom? Então eu queria deixar essa palavra para vocês,
tá bom? E também tem os livros, tá? Tem muito livro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu virar um pouco aqui. Opa, vou mostrar primeiro para quem está no Zoom, tá bom? Ó, para quem está no Zoom. E tem uma interessante ali também, ó, para quem está no Zoom. Isso daqui, ó, para quem está no Zoom, e agora aqui para quem está no Facebook, ó. Essa coleção coloridinha aqui é só sobre o livro de Romanos, ó. Cada livro daquele ali é sobre um capítulo de Romanos. O Dr. Lloyd Jones escreveu uma coleção sobre Romanos, né? Cada livro ali tem em média 200 a 300 páginas. Um capítulo de Romanos ele escreveu 300 páginas. A riqueza de conteúdo, de informação que está disponível ali, tá bom? Comentário bíblico de Romanos do Dr. Martin Lloyd Jones, tá bom? Excelente. Mas o que eu ia mostrar aqui, ó, deixa eu mostrar no Zoom primeiro. Aqui, ó, essa fileira aqui são livros, tá? Variados. Deixa eu mostrar agora no Facebook, só para não esquecer. Essa fileira aqui, ó, essa aqui, são livros variados sobre escatologia, tá? Uma das minhas especializações é em escatologia, então eu tenho muito livro variado sobre escatologia, tá bom? Você tem também esse recurso dos livros, não precisa ser apenas um comentário, né? Não precisa ser apenas um dicionário. Hoje você tem livros sobre os mais variados assuntos possíveis, tá joia? Então, fica aqui essa palavra, fica aqui esse incentivo para você ir fazendo, sempre que possível, esse investimento em você, no seu conhecimento, para você sempre ter uma segurança maior quando for falar sobre a palavra de Deus e também se sentir seguro. Se você se sentir seguro, você vai transmitir com mais autoridade, com mais segurança, aquilo que Deus tem dado para você. Tá joia? Fica aqui também o meu incentivo para você começar. Comece com os mais simples, comece com os mais baratos, se for o caso, mas comece. Tá? Quando eu comprei essa coleção aqui, eu lembro até hoje, ó. Quando eu comprei aqui, ó, mostrar no Zoom também. Quando eu comprei essa coleção, lembro até hoje, eu fui lá, parcelei em 10 vezes. Né? Fui lá, parcelei em 10 vezes, paguei 2.000 e poucos reais, fui lá, parcelei em 10 vezes, comprei, tá? Terminei de pagar, comprei daí a parte filosófica dele, ó, mostrar aqui no Zoom a parte filosófica, tá? E você colocar um objetivo aí, você sempre vai fazer a aquisição de bons materiais que vai te ajudar e são materiais para a vida toda. É livro para você ter a vida toda, tá joia? Eu vou aproveitar que está terminando o primeiro período nosso aqui e vou finalizar aqui no Zoom, tá bom? Pessoal do Zoom aí, eu vou finalizar e peço para vocês, por favor, já clicar no link novamente para a gente retornar aqui para nossa aula. Eu vou avançar no conteúdo aqui, vou mostrar um negócio bem legal para vocês sobre a estrutura da Bíblia, tá? Chegou uma mensagem aqui, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se consigo visualizar aqui. Chat. Tiago, poderia indicar um livro que você mais gostou? Eu sou suspeito de indicar livro porque eu gosto muito de comentários, tá? Eu gosto muito de dicionários, de comentários. Eu aprecio mais um material expositivo, tá bom? Mas vou indicar sim, vou finalizar aqui, na volta eu já mostro para vocês, vou mostrar um dos livros que eu mais gostei aí de ler, tá bom? Então vou pedir, clica no link rapidinho aí pra gente retornar, finalizando aqui. O pessoal do Facebook, vou pedir um minutinho de paciência. Quem estiver assistindo essa aula, pode avançar um pouquinho, né? Quem for assistir, aliás, quem estiver assistindo em um outro momento que não seja ao vivo, que tem o irmão Rodolfo aí assistindo ao vivo, pode depois avançar um pouquinho,
que geralmente demora 1, 2 minutinhos para o pessoal do Zoom retornar, tá bom, gente? Deixa eu voltar aqui então. Tem que ficar mudando o celular de lugar aqui, que o João levou o meu tripé hoje lá para a igreja, que agora ele ajuda na mídia da igreja. Vamos lá. O pessoal voltando aí já. Maravilha. Vamos lá. Aguardando aí. Pronto, o pessoal tá ativando o áudio aí. Acho que só falta o áudio do Isaac, aguardar um minutinho pra gente retornar. Aí, Isaac, só confirma se agora ativou de fato o seu áudio, só pra gente avançar aqui. Maravilha. Vamos lá então. Então, gente, acabei nem pegando o livro, mas deixa eu indicar para vocês aqui. Esse aqui é um dos livros que eu mais gostei, tá? Já estou lendo ele pela 3ª vez. Espírito de Liderança, tá bom? Dr. Myles Munroe, Espírito de Liderança. É um livro, ele é bem gostoso de ler, que a letra é grande, ó. Bem bonito, tá vendo? Ó, bem bonito, bem gostoso de ler, tá bom? Deixa eu mostrar aqui em cima. Espírito de Liderança. Tá? Eu acho que é um livro... Se eu tivesse dinheiro, eu dava um livro desse de presente para todo mundo que eu conheço. Só que você vai dar só para quem está ajudando. Tá? Muito bom, tá? Fica aí uma indicação para vocês de um livro fantástico, um livro para a vida, um livro para todo cristão, tá bom? Que quer conhecer mais de Deus, exercer a sua liderança e também entender aí o princípio de governo estabelecido na Bíblia. Vamos lá, avançando aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ampliar a tela aqui. Para quem está no Zoom, eu vou mostrar a tela. Para quem está no Zoom, eu vou mostrar a tela. E para quem estiver no Facebook, eu vou virar aqui a câmera do celular para você poder ver também, tá? Mostrando aqui, ó. Para quem está no Zoom, já está vendo, tá? E eu vou mostrar aqui, deixa eu virar a câmera do celular para quem está no Facebook. Aqui, pronto, ó, mostrando aqui, tá? Já vou... Consegue ver aí, irmão Marcos? Consigo. Ó, esse aqui é a pirâmide, né, dos níveis de relacionamentos da Bíblia. Deixa eu só confirmar, quem está no Zoom está de fato visualizando a tela? Alguém me ajuda aí, por favor. Ok, sim. Maravilha. Deixa eu tirar essa barra daqui para não atrapalhar. Calma aí. Calma aí. Aí, pronto. Olha aí. Então, quais são os níveis? Bom, na base tá o ouvir. Tá? Aqui, ó. Na base tá o ouvir, porque ouvir todo mundo pode ouvir. Aí já começa o funil, tá? O segundo momento aí é ler. Tá? Já diminui um pouco, né? Porque nem todo mundo que escuta lê. Depois em estudar. Estudar já diminui um pouco. Porque nem todo mundo que ouve e lê, estuda. Ler é uma coisa, estudar é outra. Tá? E aí vem para um outro nível, que afunila um pouco mais, que é meditar. Tá? E no topo da pirâmide está viver. Porque o desafio do evangelho é esse. Aquilo que você escuta, aquilo que você está lendo, estudando, meditando, você coloque em prática e viva, tá bom? Deixa eu no Facebook voltar aqui agora. Deixa eu voltar aqui. Aqui no Zoom também deixa eu voltar.
Pronto. Deixa eu voltar aqui, arrumar minha tela. Pronto. Maravilha. Tá? Quis mostrar isso aqui para vocês, que são os níveis de relacionamento com a Bíblia. Tá? Todo mundo tem a oportunidade de escutar. E também, graças a Deus, nós estamos em um ambiente que ainda nós temos liberdade, graças a Deus. Existem regiões que de fato não têm essa liberdade que nós temos de estudar a Bíblia. Tá? Nós temos a oportunidade de ter a Bíblia física, a Bíblia digital, de ler, estudar, meditar, né? Os cultos, nós temos a oportunidade de ouvir a palavra. Tá? E o desafio é viver. Tá? O desafio é viver a palavra de Deus. Esse é o grande desafio. E aí, gente, para fazer aqui algumas considerações, né, importantes, o cristão deve ser um profundo conhecedor das Escrituras. Vamos ler um texto? Quem lê para a gente, por favor, um texto de 2 Timóteo 2,15? Eu vou pedir para alguém ler, vou pedir licença só um minutinho, tá? Vou pedir licença só um minutinho aqui, já vou ler o comentário que chegou aqui no Facebook. Quem achar o texto, lê pra gente, por favor. 2 Timóteo 2,15. Só um minutinho, pedir licença aqui. Vou pegar uma água. Quer água, irmão Marcos? Não, obrigado. Tá, pega essa raquetinha também. Pareceu uns pernilongos aqui. Eita. Pronto, voltei. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Vamos lá. Quem achou, por favor, lê pra gente. Achou aí, irmão Marcos? Se alguém aqui achou, quem achou primeiro, abre o áudio aí e lê pra gente, por favor. 2 Timóteo 2,15. Procurar apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha aí, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Esse é um texto importante aqui para a gente trazer à tona e entender a importância de nós sermos de fato profundos conhecedores da Bíblia, tá bom? Eu deixo isso aqui como uma das considerações importantes. Outra consideração é que o Espírito Santo é o nosso maior professor. O Espírito Santo nos revela, nos ensina, nos orienta dentro da palavra de Deus. Ele é o nosso maior professor. E nós precisamos aprender para conseguirmos explicar. Pastor, licença. Eu não sei se é só o meu som, mas o meu som tá ruim. Dos irmãos aí também tá ou não? Alguém poderia me dar um toque para saber se eu tenho que sair e voltar de novo? Tá muito ruim o som aqui. Como que tá aí? Me ajudem aí. Pra mim tá ok. Ok aqui. Pra mim tá bom também. Tenta sair e realmente acessar novamente, ô Valdeci, para ver se melhora. Pra mim também. Tá, eu vou sair e vou entrar de novo, peraí. Por quê? Pra mim também tá bom, meu pastor. É? Pra mim também. Ai. Pra mim tá perfeito. Olha aqui o pernilongo aqui. Gente do céu, fui atacado aqui pelos pernilongos. Meu Deus do céu. Meu Deus, atacaram aqui. Vamos lá. Agora melhorou, hein, pastor? Melhorou? Maravilha. Então, Melhorou. nós precisamos aprender para conseguir explicar, tá bom? Isso é fundamental. Deixa eu ler aqui, gente, a participação do irmão Rodolfo. Acho que só precisa fechar o áudio aí que deu isso, pronto. Tinha dado interferência. O irmão Rodolfo contribuiu aqui dizendo o seguinte: muito importante essa estrutura, né, de você ter esses materiais, realmente, tá? Muito importante. Aí ele diz o seguinte: pois o Espírito Santo nos faz lembrar, né, em momento oportuno, em momento adequado para você usar.
Tem até uma questão que se colocava de maneira muito equivocada antes, né? Até para combater o próprio estudo da Bíblia, a própria teologia. Eles diziam assim: não, para que estudar? O Espírito Santo vai colocar Deus na sua boca a palavra, Deus vai te fazer lembrar. Vai mesmo, só que Deus vai fazer lembrar daquilo que você leu um dia, daquilo que você aprendeu um dia, tá? Então, tomar esse cuidado. Obrigado aqui, irmão Rodolfo, pela participação. Vamos lá, vamos avançando agora, gente. Eu quero falar com vocês sobre a estrutura da Bíblia, tá? A estrutura da palavra de Deus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eu acho que não precisa nem focar muito, porque vocês já sabem, tá? A Bíblia cristã, ela é dividida entre lei, proféticos, históricos, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, um livro histórico no Novo Testamento, as epístolas paulinas e o livro profético, que é o livro de Apocalipse, tá? Esse é o Novo Testamento. Aliás, essa é a Bíblia cristã, com o Antigo e Novo Testamento. O que eu queria mostrar para vocês, na verdade, e mostrar a diferença entre a Bíblia hebraica, tá? E a ordem dos livros do Antigo Testamento que estão na Bíblia cristã. A Bíblia cristã, ela contém todos os livros, tá? Todos os 39 livros da Bíblia hebraica, porém, a ordem dos livros na Bíblia hebraica estão diferente dos livros, da ordem dos livros, melhor dizendo, da Bíblia cristã. Isso é importante, porque quando você estuda, por exemplo, escatologia, se você não ter acesso à ordem correta, e a ordem correta é a ordem da Bíblia hebraica, você não vai entender as 70 semanas proféticas de Daniel. Por quê? Porque a ordem da nossa Bíblia está diferente. Tá? A ordem da nossa Bíblia está diferente. Por exemplo, as 70 semanas proféticas de Daniel têm início em Neemias. Tá? Ele tem início em Neemias. Só que na Bíblia cristã, Neemias está antes de Daniel. E é Daniel que profetiza. Então Daniel tem que vir antes de Neemias. As pessoas já confundem aí e já param de estudar as 70 semanas. Como que a gente consegue entender? Tendo acesso à ordem correta, a ordem original. E isso está na Bíblia hebraica, tá? Então, como que é dividida a Bíblia hebraica? Quer ver? Deixa eu ver se eu... Só um segundinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo fazer algo aqui. Calma aí. Para mostrar para vocês. Calma aí. Neemias vem antes de Daniel na Bíblia cristã. Na Bíblia cristã. E na Bíblia hebraica vem depois. Por isso que é mais fácil de entender, né? É mais fácil de você entender. Quer ver? Deixa eu compartilhar a tela aqui. E para quem estiver no Facebook, eu vou virar a tela do celular, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu jogar aqui em cima. Calma aí para não atrapalhar aqui. Opa. Tá dando... Deu... Quem está no Zoom tá conseguindo visualizar a tela ou não? Não deu certo? Apareceu e saiu. Ah, e agora? Apareceu e saiu. Agora sim. Agora sim? Então tá.
Aqui, irmão Marcos. Aqui, então, eu vou mostrar para quem está no Facebook. Calma aí, vou virar a tela. Aqui, pronto. Vamos lá, ó. Essa é a ordem da Bíblia hebraica, tá, gente? Ela é dividida em lei, profetas e escritos, tá? Leis, profetas e escritos, olha aí. Então, na lei, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, igualzinha a nossa. Nos profetas já muda. Por quê? Na Bíblia hebraica nós temos os profetas anteriores e os profetas posteriores, tá? Quais são os profetas anteriores? Olha aí, os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, né? Na Bíblia cristã, esse grupo aqui é chamado de livros históricos. Na Bíblia hebraica, profetas anteriores. Já muda um pouco. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Esses aqui, ó, os 3 primeiros, Isaías, Jeremias e Ezequiel, na Bíblia cristã, são profetas maiores. Na Bíblia hebraica, profetas posteriores. E os 12, os profetas menores da Bíblia cristã. Então, na Bíblia cristã, eles são chamados de os profetas menores. E na Bíblia hebraica, os 12, tá bom? Porque no judaísmo, colocar como profetas menores soa pejorativo, tá? E aí vamos avançando aqui, ó, os escritos, os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Aí nós temos os 5 rolos, Cantares, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. Aí nós temos os históricos, ó, lá no final, aqui, ó, lá no fim. Aí vem Daniel, Esdras e Neemias e, por fim, Crônicas. Outra característica aqui da Bíblia hebraica, gente, tá? Vamos voltar aqui, ó, nos profetas anteriores. Na Bíblia hebraica, você não tem 1ª e 2ª Samuel. Você não tem 1ª e 2ª Reis. Você não tem 1ª e 2ª Crônicas. É Samuel, Reis e Crônicas. Tá? Então, aqui é uma questão importante, ó. No final, os livros históricos. Percebe que Daniel vem antes de Neemias? Aí você consegue entender, por exemplo, as 70 semanas proféticas de Daniel. Tá bom? Então, é um conteúdo aqui que vale a pena você ter acesso, tá? Você entender isso, para você conseguir estudar de maneira mais adequada possível a palavra de Deus. E como eu dei um exemplo aqui, simples, tá? Exemplo simples mesmo, as 70 semanas proféticas de Daniel, tá? Se você não tem acesso à estrutura, a estrutura original da Bíblia, você não vai entender, não tem como. Não tem como, porque as 70 semanas proféticas de Daniel é matemática. Você tem que fazer matemática. E para conseguir fazer os cálculos, você precisa entender ali a sequência dos eventos. Tá bom? Dito isso, deixa eu finalizar a aula de hoje com um assunto aqui importante também, que é a tradição oral, tá? O que é a tradição oral? Foi, por muito tempo, o recurso utilizado pelos judeus, principalmente, para manter a palavra de Deus viva. Como que eles faziam? Transmitiam de maneira oral, isto é, falavam de pai para filho. Aí eles mantinham a tradição viva. A tradição oral, com o tempo, né, principalmente com o advento da escrita, ela foi perdendo um pouco de força, porque aí se perpetuou através da escrita. Então não tinha tanta necessidade assim de se manter. Mas em algumas culturas isso ainda é muito forte. Tá? Eles contam as histórias, eles mantêm viva as histórias. No Brasil isso é chamado de folclore.
manter as histórias vivas. Tá? Só que no judaísmo eles fazem isso com os assuntos das passagens bíblicas, as histórias bíblicas. Tá? Por exemplo, dá um exemplo para vocês. Essa coleção aqui, ó, tô no Facebook aqui mostrando no Facebook. Deixa eu mostrar aqui agora no Zoom, ó, para quem tá no Zoom. Essa coleção aqui, ó, é uma coleção judaica de 10 volumes, tá? Não fabrica mais essa enciclopédia. Tá? Quem quiser comprar, consegue comprar no Mercado Livre, na internet, mas vai comprar usada, porque não faz mais, tá? É uma coleção de 10 volumes, deve estar aí, em média R$ 1.600 essa coleção, R$ 1.500, enfim, depende do estado de conservação. Mas nessa coleção você tem exatamente muito dessa tradição oral, principalmente daquilo que não foi colocado na Bíblia, né? E aí você tem esse recurso extra para entender melhor aquela passagem. Tá? Eles têm livros específicos para isso. Por exemplo, aquele livro lá no canto, ó, já mostrei para vocês eles, ó, aqui no Facebook, ó, esse livro aqui. É que é pequeno, né? Não vai dar nem para ver direito, tá? Aqui no Zoom, ó. Opa, peraí, aqui no Zoom, ó, aqui, esse amarelo aqui no Zoom. Ele se chama A Ética do Sinai. O que é esse livro, gente? Os sábios da nação, sábios do judaísmo, eles compilaram todas as leis do judaísmo relacionado às crianças e escreveram esse livro, A Ética do Sinai, que é um compêndio de leis do judaísmo relacionado às crianças, e eles usam inclusive esse compêndio, né, essa gama de leis, para educar, para instruir as crianças dentro do judaísmo. Então, ajuda muito. Tá? Então, a tradição oral foi algo importante, inclusive está dentro do quesito fundamental para mostrar a veracidade da Bíblia e a preservação da Bíblia, né? A Bíblia como algo que ao longo do tempo foi muito atacada, foi muito perseguida, né? Tentaram de todas as formas acabar com a Bíblia. Hoje a perseguição é uma perseguição diferente, é uma perseguição mais sutil, é uma perseguição mais moderna, vamos dizer assim, né? Mas ainda continua. O irmão estava comentando comigo que lançaram uma versão da Bíblia voltado para o público LGBT. Tá? Então, tem que se tomar cuidado. Tá? Lógico, nós estamos estudando e por isso a gente se aprofunda. Mas nem todo mundo se aprofunda como vocês estão fazendo. Por isso, a gente precisa entender. Existe em torno da Bíblia todo um universo. Como parte desse universo, nós temos algo importante chamado de tradição oral, tá? Que os judeus iam passando de pai para filho. E isso fez com que a palavra de Deus se mantivesse viva ao longo da história. Tá joia? Depois veio o aparecimento da escrita, e aí se começou a ter a oportunidade de escrever, e aí veio depois, futuramente, lá próximo à Reforma, o aparecimento das gráficas, né, e a oportunidade de imprimir, porque ainda com o advento da escrita se escrevia em materiais perecíveis, portanto sempre tinha que estar escrevendo, tá bom? Com o advento da gráfica aí se perpetualizou de fato essa questão. Então, eu queria colocar também essa questão aí para vocês da tradição oral, que foi algo muito, muito, muito importante ao longo da história, tá certo? Gente, eu vou finalizar um pouco mais cedo e pedir essa compreensão de vocês. Vou finalizar aí 20 minutinhos mais cedo a aula, tá?
Eu vou precisar buscar a minha esposa na igreja e o João também. Eles estão em conferência, né? A nossa igreja está com uma conferência aí, um dos eventos da nossa igreja, mas eu fiz questão de vir aqui manter a aula com vocês, tá? Para a gente não perder aí aula. E aí eu vou terminar a aula falando sobre a importância da questão etimológica, tá? O que é etimologia? Etimologia é a origem da palavra, é a raiz da palavra, é a semântica da palavra. Por isso, lá atrás, das ferramentas para uma boa interpretação, eu falei para vocês de um dicionário bíblico. Por que o dicionário bíblico é importante? Porque ele vai te dar a origem da palavra, para você entender, para você compreender, tá? Isso é etimologia. Estudar a origem daquela palavra vai abrir muito a mente, não tenha dúvida disso. A nossa mente abre quando você estuda a origem, a raiz de uma palavra, tá? Isso também vai evitar equívocos de interpretação, isso vai evitar muita coisa, não tenha dúvidas disso. Sem contar o leque de possibilidades que vai abrir para você quando você começar a estudar a etimologia da palavra. Exemplo, as pessoas me perguntam muito se eu já li a Bíblia toda, se eu continuo lendo. É uma curiosidade. E sim, eu já li a Bíblia toda. Hoje eu não consigo ler a Bíblia como eu lia antes. Por quê? Porque hoje eu estudo. Então, às vezes, eu fico aí meses estudando um único assunto. Tá? Quando estourou a pandemia, eu estava, por exemplo, quando explodiu a pandemia, lá em março, quando explodiu, eu tinha literalmente começado em dezembro, a estudar sobre Paulo, sobre as cartas de Paulo. Então eu fiquei 2 anos estudando sobre Paulo. O que eu lia na Bíblia? Eu lia sobre Paulo. Eu estudava sobre Paulo. Escrevi um livro para o IBAD sobre Paulo. Quando vocês pegarem o livro de Epístolas Paulinas do IBAD e for lá nas referências bibliográficas, tem mais de 70 referências que eu usei para escrever. Então eu fiquei praticamente 2 anos estudando sobre um único assunto, sobre Paulo. Então hoje eu não consigo. Por quê? Porque eu estou lendo um versículo, aí eu leio o versículo. A minha cabeça eu quero saber o porquê daquele que está escrito daquele jeito. O que significa aquela palavra no original. Aí eu vou para um dicionário, vou para um comentário. Aí aquele comentário me leva para um outro. Aí eu pesquiso um pouco. Aí, poxa, tem uma conexão com tal coisa. Aí eu vou para aquela conexão. Daquela conexão você vai para... E é muito grande o universo bíblico. Aqui o irmão Marcos está dizendo, vai para o lado da cultura. Então, gente, se você quiser se aprofundar no estudo da palavra de Deus, comece a estudar etimologia, tá? Comece a estudar a raiz da palavra. E aí você vai ver como a Bíblia ela é confiável, como a Bíblia ela é dinâmica, tá? Como ela pode ser aceita como palavra de Deus, estudando a raiz da palavra, tá? É muito importante, tá? Eu incentivo muito que a gente busque esse conhecimento semântico, esse conhecimento do que de fato aquela palavrinha ela quer dizer. Vou dar um exemplo simples para vocês. Romanos capítulo 12.
Quando Paulo disse assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas compaixões ou pelas misericórdias de Cristo, de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele vai dizer, não vos conformando com este mundo, mas transformando pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá. Quando você estuda semântica, e eu me lembro muito disso, que essa primeira expressão que Paulo usa, rogo-vos, gente, só essa expressão, você fica, ó, tempo nessa expressão. Tá? Por quê? Rogo-vos vem de uma raiz que significa duas coisas, exortar e ao mesmo tempo encorajar. Olha que interessante. Foi estudando a raiz da palavra rogo-vos no original, que inclusive eu aprendi várias outras coisas, como, por exemplo, o que de fato significa exortar. A palavra exortar, aí é o que eu disse para vocês, uma coisa vai puxando a outra. A palavra exortar no original não é dar cajadada, não é xingar as pessoas, não é chamar a atenção da pessoa, é encorajar. É você levantar a pessoa. Exortar, encorajar. Então, rogo-vos, aí tem um duplo sentido. Né? É como que se Paulo estivesse implorando, mas ao mesmo tempo encorajando. Paulo implora, rogo-vos, que vocês não se conformem com este mundo. E ao mesmo tempo ele está dizendo, vocês são capazes de não se moldar aos padrões desse mundo. Uma palavrinha, rogo-vos. Então, é um universo, vale muito a pena. Fica aqui o meu incentivo como professor para vocês começarem a estudar a Bíblia com esse olhar, quem ainda não faz. Né? Vale muito a pena, deve fazer para um aprofundamento bíblico, para um aprofundamento na palavra de Deus. Tá joia? Então, hoje eu vou encerrar esses minutinhos mais cedo, né? Uns 10, 15 minutinhos mais cedo, pedindo aí a compreensão de vocês. E semana que vem nós voltamos aí com mais uma aula sobre introdução bíblica. Tá joia? O pessoal aí no Zoom, Deus abençoe. Deus abençoe muito a vida de vocês. Semana que vem a gente está de volta aqui, se Deus quiser. O irmão Henrique conseguiu pegar aí um pouco da aula, estava em trabalho, Deus abençoe, estava trabalhando aí. Valdeci, Isaac, povo abençoado aí. Mangabi, manda um abraço pro Juninho, o Gustavo tá aí também. O pessoal aqui no Facebook, né? O irmão Rodolfo com a esposa, aqui presencialmente também, o irmão Marcos. Vamos avançando, gente. Vamos para frente. Semana que vem nós estaremos de volta aí. Um abraço, tá bom, gente? Deus abençoe muito vocês. Pai, senhor. Finalizando aqui. Boa noite. Fica na paz. Paz. Deus abençoe. Amém, irmão Rodolfo. Deus abençoe. Um abraço, tá? Um abraço aí para a família. Fica na paz. Vou finalizar aqui no Facebook também.